Olá pessoal, tudo bem? Eu quero trazer aqui um assunto muito pertinente, né? E que eu acredito que de fato é o primeiro estágio desse Great Reset, como você quiser chamar, né? Que seria de fato uma implementação prática dessa mudança de moeda, mudança de como a economia vai funcionar. A partir de 1º de julho, então, 2025, algumas regras do Basileia 3 vão ser implementadas, elas serão botadas em prática. O que é o Acordo de Basileia? Né? Lá na década de 70, alguns bancos, né, vamos assim, das grandes economias da época, resolveram implementar umas regras. Né? Então, para que os bancos trabalhassem entre si, emprestando dinheiro, transferindo dinheiro de um país para o outro e tal. Então, vamos nos nortear por essas regras aqui. Né? Então saiu o Acordo de Basileia 1, daí veio o Acordo de Basileia 2, e na crise de 2008, né, então eles geraram o Basileia 3, que foram um acordo de mudanças a serem implementadas de modo gradual. Então o Basileia 3 ele já estaria vigente, né? O Brasil participa desse acordo, embora o Brasil não compre ouro, né, como deveria. E o que aconteceu? Então, em 2019, o ouro foi considerado como um ativo de nível 1. O que seria um ativo de nível 1? Vamos dizer assim, títulos de dívida pública, né? Títulos do Tesouro do Brasil, Estados Unidos, países que participam disso aí, e ações de grandes empresas, assim, robustas, né? Bancos centrais também compram ações de empresas, né? Vale dizer, embora isso não seja muito falado. Ok. Mas a gente vive um momento em que países estão extremamente endividados, na economia a gente já sabe onde é que vai parar, não vamos nem falar da nossa situação aqui no Brasil porque é trágico, né? Mas existem meios de você minimizar esse efeito, né? E o que acontece? Então, a partir de 2019, o ouro foi considerado um ativo nível 1. Porém, o valor da quantidade de ouro que um banco central tem, ele era contabilizado só 50%. Eu tenho, sei lá, 20 bilhões de dólares em ouro, mas no balanço só contabilizava 10. Então, a partir de 1º de julho, já agora, 2025, o valor desse ouro vai ser contabilizado como 100%. Então, se você tem 20 bilhões, equivalente a 20 bilhões de ouro negociados na bolsa, no seu balanço ali do banco, no balanço contábil do banco, vai contar como 20 bilhões também. E do outro lado, você tem títulos de dívida pública que, né, sabe que existem riscos de calote, não vamos negar isso, né? Vários países hoje estão com a economia colapsando. Vamos pegar o caso da Alemanha, um dos melhores exemplos, assim, quão rápido um país pode entrar em declínio, né? E para você se desfazer de risco, porque um dos objetivos do Basileia, dos acordos de Basileia, é minimizar o risco bancário, de insolvência, de quebra, você simplesmente começa a liquidar esses títulos do governo, né, e comprar ouro. Ou seja, começa-se a gerar um saldo, né, em valores, e você vai colocar no dos únicos ativos que não tem risco de contraparte, né? Que é aquele risco que você precisa de um terceiro para valer, né? E aí entra um outro ponto chave. O ouro que esses bancos centrais e bancos comerciais podem ter, ele não é ouro de papel. Ele não é um título, um número na tela de alguém dizendo: você tem um saldo em metal comigo aqui, quando você quiser eu te pago, tá? Não, é ouro físico, né? Não vai, não. Cada barra numerada, seriada, ela vai ser de um dono apenas. Esse ouro pode ficar no cofre desse próprio banco A, vamos dizer assim, né?
ou ele pode ser armazenado no cofre do banco B ou numa outra jurisdição, mas aquela barra ela vai ser apenas do banco A. Então não vai ter essa questão de contabilização em duplicidade, né? Isso é um efeito muito importante, porque, vamos dizer assim, tende a diminuir bastante essa questão de manipulação do ouro, principalmente, né? A prata, ela não está ainda sendo considerada como um ativo de nível 1, né? Mas assim, se você não tem excesso de ouro de mentirinha no mercado, passa a ser negociado só o real, o físico, então a oferta ela diminui, porque na verdade o excesso de papel ele aumenta, né, em termos práticos, a oferta de ouro no mercado, embora esse ouro não exista. Então, em efeitos práticos, eu acredito que o ouro em valores nominais ele deve apreciar bastante. E você veja, que bom, de repente você comprou aí aquela negócios de ocasião que você vai lá e compra um carro por 50% da FIP, né? E no dia seguinte você já vende ele pelo valor de FIP. Você ganhou 50%, né? Mas no efeito prático o carro é o mesmo. É a mesma coisa nessa questão do ouro. Do nada, agora, então a partir de 1º de julho, os relatórios de balanço dos bancos vão, o valor nominal do ouro ali vai dobrar. Então, se um banco hoje tem no relatório dele 10 bilhões de dólares, ele vai passar a ter 20. E será que não é interessante para os bancos que isso aconteça, né? Que de repente eles dobram o valor daquele ouro lá e que pode ser utilizado para compensar perdas, vamos dizer assim. Porque tem um fato interessante aqui. Em geral, essas contas de bancos centrais, elas são chamadas de contas de revaluação do ouro. Então, de fato, esse ouro tende a ser utilizado para simplesmente transformar um balanço podre em um balanço positivo, né? E essa é a parte triste. Nosso país aqui não está preocupado em comprar ouro, né? Nem vamos falar nada aqui porque, né, a gente já sabe que a situação é triste. Mas você não é a República Federativa do Brasil, né? Você é um ser autônomo, né? Dentro das nossas limitações impostas aqui, você tem condições de repente, estudar esse assunto mais. Vai lá no Google, bota lá Acordo de Basileia III, né? Números romanos. Bota BIS, né? Tem textos do BIS, que é Bank of International Settlement, sobre isso aí em português. É meio difícil de entender, é meio chatinho, né? Basicamente, quem rege isso aí é o FMI, BIS, que são de fato quem manda, né? Eles que vão definir uma política econômica. Porque o mandatário mandou o presidente do Banco Central baixar os juros, a deputada lá reclamou, não sei quem mais, né? A celebridade disse que tem que baixar os juros. Essas pessoas elas são irrelevantes, elas só servem para manipular a tua percepção do que é. Quem detém o poder de fato é o Banco Central, porque é eles que controlam a política econômica, mais crédito, mais juro, menos juro, né? E é dessa forma que você coloca a comida na boca. Então, eles vão ter sempre mais poder do que a ilusão da democracia, né? Qualquer país sério, ele não vai ter um banco central. Infelizmente é assim, né? Doa quem doer. Bom, então, outra questão é, se esta demanda por ouro, né, aumentar, porque você vai querer se livrar de títulos de dívida pública ou ações de empresas de alto valor aí, né? Quer queira, quer não, bancos centrais, eles vão ter as ações de empresas grandes também e vão contabilizar isso no balanço. Mas por que você vai expor o teu balanço a riscos de dívida pública de países que estão potencialmente entrando em guerra, que estão com risco de calote, né, insolvência, não conseguem arrecadar para pagar juros, etc. Né? Você vai lá e compra ouro. Né? O banco vai fazer isso. Demanda pelo metal amarelo tende a aumentar. E o esperado é que a prata
ela vá na rabeta do ouro, ela suba junto, né? Embora a questão da prata ela seja um pouco diferente, né? A prata, em termos de fundamentos, ela é muito mais próxima à platina. Por quê? O uso industrial. Mas hoje não faz sentido a prata custar tão pouco, né? Porque se você, para cada grama de ouro que sai da mineração, você só tem 7 gramas de prata, né? Então, 1 para 7. Mas você vai ver em termos de negociação 1 para 100, tá errado, né? Tem uma simetria aí. E vamos dizer assim, deveria ser 1 para 10, porque 1 para 7 na mineração e ainda você tem ali 30% da demanda global de prata sai da reciclagem. Então, fecha 1 para 10 a relação do que seria produzido aí de prata versus ouro. E por outro lado, né, o ouro ele tende a ir para o cofre e a prata vai para a indústria. Então, quando você decide que você, né, entre aspas aqui, você vai investir em prata, você está apostando em demanda industrial, né? E a gente sabe que é um fato, por causa que estamos vivendo uma mudança de paradigma, uma revolução tecnológica, né? Visando um governo tecnocrata e por aí vai, né? Mas a prata é essencial para fazer qualquer equipamento eletrônico e elétrico de alta performance. Então, a demanda por ela tende a aumentar. Não vão ser descobertos depósitos de classe mundial gigantes de prata, porque se assim o fosse, já teriam sido encontrados, né? Então, no longo prazo, né, essa é a tese, pelo menos a minha, da prata, né? Mas nesse momento imediato aqui, o Basileia 3, né, a implementação dessa norma agora passa a valer 1º de julho de 2025, a prata tende a pegar a rabeta do ouro. É o que eu acredito, né? Então, por mais que você vê, a gente sabe que o pessimismo é muito forte no momento que a gente vive, né? Eu sou otimista. Só que é aquela coisa, a gente tem que tomar medidas prudenciais para passar essas mudanças de paradigma. E de fato eu acredito que essa implementação, né, dessa nova regra do Basileia 3, ela é de fato precursora do grande reset, que é esperado que seja utilizado pelo menos uma parte, né, da moeda que circula nos países. E veja, pode ser até uma moeda global, tá? Não estamos descartando nada aqui, né, mas simplesmente colocando o fundamento que é possível que, pelo menos parcialmente, as moedas sejam lastreadas em ouro, né? E não só isso, como o ouro é tido como um ativo de nível 1, ele pode ser utilizado para pagamento. O governo brasileiro vai comprar yuan, né, para, sei lá, qualquer coisa. Ele pode pagar em ouro e vice-versa, né? Então, de certa forma, há um retorno ao padrão monetário, né? Vai depender dos bancos implementarem essas ações aí, a gente vai ver isso nos desdobramentos mais futuros, né? E de qualquer forma, isso vai favorecer a desdolarização, né? A gente já está vendo aí que o nosso Banco Central está comprando yuan. Logo, logo você vai ver bancos comuns aí, Itaú da vida, né, oferecendo contas em yuan, etc. A gente sabe que o Brasil está bem, na verdade, né, depende muito da China, né? O próprio Estados Unidos se deixou solapar, né? Foram eles quem alavancaram a China para chegar na posição que está hoje, né? Então agora há uma incerteza, né? Mas existe uma tendência. Então talvez seria interessante, né? Sugiro pesquisar sobre o Acordo de Basileia 3. De repente vão existir vídeos aí na internet aí. Eu vou ver se eu acho alguma coisa e eu vou deixar na descrição, tá? Pelo menos já para facilitar a tua leitura aí. E no mais, né? Eu lancei uma barra de 5 onças, que é para ser o meu produto mais barato em valor por onça, né? É um produto simples, não tem nada demais nela, né? É simplesmente um produto para você pegar um valor baixo ali. Ela vai ser realizada e o número dessa barra ela vai na nota fiscal.
Eu entendo que muita gente, né, essa questão, eu não gosto de emitir nota fiscal porque eu, né, sei lá, acho que tem que pagar imposto, não é esse o caso. Eu olho as coisas simplesmente por um aspecto prático. Então, volta e meia eu dou azar de ser parado em blitz, né? Eu tenho horários de trânsito um pouco exóticos e tenho carros um pouco exóticos também, né? Para quem me conhece sabe que eu gosto bastante de carro. E é inevitável, né? Para ali, parará, né? Boa noite, né? E se porventura o cara dizer assim, o senhor faz favor de se retirar do veículo, né? Eu não vou ficar discutindo, né? E aí o cara vai lá, revista o carro, de repente ele abre o porta-mala e eu tenho uma prata ali. Primeira pergunta do cara, e a nota fiscal, cadê? Né? Então, se você quiser transitar por aí com o teu metal, ou você de repente decidir, eu quero sair do Brasil e vou levar o meu metal, eu até vou prometer aqui um compromisso meu. Eu vou fazer uma pergunta para a Receita Federal e para a Polícia Federal lá na consulta lá, pública lá, para ver o que eles dizem sobre isso. Né? Porque a gente sabe que o poder discricionário ali do agente, na hora ele pode variar conforme as convicções dele, né? Então não é uma coisa linear. Eu vou dar uma pesquisada sobre isso. Mas eu entendo que para o meu cliente, o mais importante é ele ter o metal na mão, ele passar por onde ele tem risco de perder, né? E o dia que ele quiser vender e ele quiser declarar, vendeu metal, de onde é que veio esse saldo? Eu vendi metal. E qual que é a nota fiscal do metal? De onde é que você tem esse metal, né? Porque não é interesse da hegemonia de poder que as pessoas têm o metal. O fato de ninguém falar sobre Basileia 3, isso aí tinha que estar na televisão, né? Ouro tinha que ser vendido na Caixa Econômica, em frações até de meio grama, talvez. Por quê? Porque é assim que você enriquece o teu entorno, a população precisa de dinheiro, de verdade. Não é dígito na tela, não é uma promessa que um dia eu vou te pagar. Por exemplo, o Banco do Brasil tinha as barras de ouro, não tem mais, né? Se você for estudar lá o ouro escritural que está no Banco do Brasil, se eu não me engano, tá? Salvo engano, pode ter mudado. É só 8% de ouro e é um ETF de ouro nos Estados Unidos. O resto é títulos do governo. Então, assim, não é ouro. A Bolsa não entrega mais ouro físico aqui no Brasil. Então, isso é um absurdo. Né? A gente fica olhando, sabe que vai dar problema, sabe que vai ter um. Né? E você vai ficar ali escravo do Pix, do Drex, do PicPay, do Mercado Pago, do Nubank. Você não vai conseguir materializar isso. Né? E olha que eu nem sou um entusiasta de ouro. Né? Eu acredito muito mais na prata, seja como um dinheiro em tempo de crise, seja como dinheiro de verdade, né? As pessoas utilizarem isso de uma maneira cotidiana, seja em questão de apreciação em valores nominais, pela supressão que ocorreu com a prata ao longo de décadas, né? Mas mesmo assim, do ponto de vista prático, nós não temos um mercado de metais favorável. Você veja, duas empresas no Brasil negociando ouro de uma forma chato, né? É praticamente um monopólio, uma coisa que deveria ser popular, né? Mas aí já é eu falando groselha aqui, né? De qualquer forma, gente, pesquisem sobre o assunto, dá uma olhada lá na barrinha de 5 onças lá da Argento lá, né? O meu propósito é tentar favorecer assim quem quer acumular metal ainda de uma forma pequena, né? Não adianta nada você ter barras gigantes e daí é ruim de transportar, o valor para venda também não é exatamente o menor, né? Então tem uma série de problemas. E por fim, a gente sabe aí, né, que está ocorrendo uma situação difícil nos Correios. Então eu já abandonei o uso dos Correios, eu tenho alguns meses por imaginar que ia acontecer exatamente isso. Ter caminhão parado no pátio porque não tem diesel, né? Coisas assim. Mas tenha em mente que se o cenário ocorrer como eu acredito que vai ocorrer, né, de o metal se apreciar, a logística do metal tende a se complicar um pouco, né? Eu sou daquele que se não está na minha mão não é meu, né? Eu só vou ter sossego quando um cliente meu receber o metal. Eu tenho certeza que está na mão dele.
aí sim, né? E se eventualmente a gente começar a ter apreciações de metal muito grandes, a logística tende a se complicar bastante, tá? Então, só um ponto de reflexão aí. Muito obrigado pelo teu tempo, muito obrigado aí por me acompanhar. Qualquer coisa é só me chamar. Vou deixar alguns links na descrição aqui. E ainda vou ver aquele negócio da consulta pública aí. Provavelmente aí o próximo vídeo aí. Eu não sou de publicar muito vídeo aqui, não é meu interesse ser youtuber, né? Mas eu procuro sempre trazer uma informação relevante para quem me acompanha. Obrigado aí, até breve. Tchau, tchau.